Fala pessoal, estou aqui para a gente começar nossa aulinha sobre separação de misturas, tá? Que é uma aulinha um pouco extensa de teoria. Não é uma teoria que traz muito problemas ou que seja tão complicada quanto outras, mas ela é uma aulinha muito extensa e a gente tem que ficar um pouco atento com alguns detalhes, tá? Mas possivelmente, por causa do tamanho da aula, eu vá dividir ela em duas aulas, beleza? Então, possivelmente eu vá fazer isso aí para não ficar uma aula muito extensa, porque senão acaba ficando dificultando, tá? Até de carregar o vídeo, ou de enviar, ou de passar para a internet, tá? Então eu vou separar isso em duas aulinhas. Nossa aulinha de separação de misturas heterogêneas. Antes da gente começar a falar das separações em si, dar detalhes sobre elas, né? É importante a gente dar alguns aspectos iniciais de como você começa seu exercício de separação de misturas. Primeira observação que eu faço aqui, qual que é? Os exercícios sempre vão trazer, tá, como resposta, as separações feitas no menor número de etapas possíveis. Às vezes você vê, tá, determinados alunos em alguns exercícios que eles querem separar a mistura, tá? Só que eles dão muita volta, inserem muitas etapas até conseguir fazer uma separação que às vezes nem é uma separação tão legal, tá? Você nem consegue às vezes uma separação tão boa. Então, tenha claro na sua cabeça que o exercício sempre vai te dar as respostas, tá, com o menor número de etapas possíveis. Então, não viaja nas separações. Tenta separar e isolar os componentes da sua mistura no menor número de etapas possível, ok? Outra observação, antes de você escolher o seu método de separação, é bom você caracterizar a sua mistura. Então, o que significa caracterizar a sua mistura? É saber se é uma mistura do tipo sólido-líquido, se ela é uma mistura do tipo líquido-líquido, se ela é sólido-gás, se ela é uma mistura do tipo gás-gás. Tá? Saber quais são as características dos componentes da sua mistura, bem como quantos componentes você tem. Ah, minha mistura tem 2 componentes, tem 3, tem 4, tem 5. Tá? Então é interessante você fazer essa caracterização. Além do mais, essa talvez seja a parte mais importante da caracterização, é saber se sua mistura é homogênea ou heterogênea, saber quantas fases ela tem. Porque se ela for heterogênea, você vai seguir um caminho, se ela for homogênea, você vai seguir outro, ok? Então, antes de começar a fazer seu exercício, sempre faça isso. Faça a sua caracterização da mistura. Uma vez que você fez isso, você vai tentar encontrar dentro dos processos que a gente vai citar aqui, qual é o melhor. Outra observação, nenhum dos processos de separação de misturas que a gente vai citar aqui, tá, envolvem transformações químicas. Então é tudo processo físico, é tudo mudança de estado físico, é dissolução, tá? Não tem nada que envolva a reação química aqui. Então se você encontrar isso em algum exercício também, já pode até descartar. Separações de misturas, tá, é um conjunto de processos físicos que me permitem isolar componentes. Beleza? Então tá, dito isso, a gente vai começar nossa primeira separaçãozinha aí, tá? Que é a flutuação. Então começamos nas misturas heterogêneas, flutuação. O nome flutuação, tá? Ele já vem justamente de flutuar, que seria boiar. A flutuação é uma separação de misturas indicada para misturas do tipo sólido-sólido, como você está vendo aí. Então eu dei como exemplo uma mistura de areia e serragem. Então, a mistura de areia e serragem, tá? Você tem dois componentes sólidos que a densidade deles é muito diferente. Então, a areia tem uma densidade maior e a serragem tem uma densidade menor. O que eu faço para separar os dois? Adicionei água. Quando eu adiciono água, a serragem menos densa boia na água, enquanto a areia mais densa afunda na água. Então é isso a flutuação, tá? E o nome vem de flutuar justamente por causa da serragem que boia. A flutuação ela separa por diferença de densidade, como você está vendo, um mais denso e outro menos denso, ok? Só que eu tenho que fazer uso de um líquido, que nesse caso é a água, de densidade intermediária entre os seus componentes. Então, sempre seu líquido que você vai adicionar tem que ter densidade intermediária. Ele não precisa ser obrigatoriamente a água, mas ele tem que ter densidade intermediária. Por quê? Se ele não tiver densidade intermediária, ou os dois componentes vão afundar ou os dois componentes vão boiar. Então você vai ter problemas para fazer a sua separação. Tá? Como eu falei, não precisa ser água. Pode ser uma solução salina, pode ser um líquido, uma outra substância pura. Tá? Desde que a quantidade ou a densidade do líquido seja intermediária entre os dois componentes sólidos. Onde eu uso essa flutuação? Tá? Vamos imaginar uma indústria, por exemplo, de reciclagem de materiais. Você tem lá plásticos com densidades diferentes e você quer separá-los. Você pode fazer o uso de flutuação para fazer a separação.
correto? Você usa um líquido de densidade intermediária, que pode ser uma solução salina, por exemplo, e aí você tem componentes mais densos afundando, componentes menos densos boiando. Está feita a sua flutuação. O primeiro processo está descrito aí, ok? Não confunda flutuação com flotação. Eu vou depois, em uma outra videoaula, mostrar o que é a flotação. A flotação é um pouco diferente da flutuação, mas tem muito livro que traz elas como sendo iguais, mas são diferentes. Muito cuidado com isso. Mas isso é tema para uma próxima aula nossa, ok? Primeiro processo de separação está feito aí, flutuação. Segundo processo, levigação. Também um processo para separação de misturas do tipo sólido-sólido. E eu tenho duas figuras aí que ilustram bem o que a levigação faz. Ela também separa por diferença de densidade. Só que ela não usa um líquido de densidade intermediária igual à flutuação. Ela usa o fluxo de líquido para arrastar os componentes da sua mistura. Então, eu peguei a imagem de um garimpeiro aí, que é a sua imagem que está à direita, e você está vendo que o garimpeiro tem um instrumento que ele é muito parecido com uma peneira, né? Que ela parece inteiriça aí. O que ele faz com esse material? Ele vai na beira do rio e ele puxa uma parte da beira do rio, que vem pedra, vem areia, vem tudo. E aí ele coloca isso, tá? Esse instrumento aí, para correr, ou coloca esse instrumento dentro da água. E a água do rio, que é o fluxo de líquido, vai fazendo o quê? Ela vai arrastando alguns componentes para baixo e vai restando outros componentes dentro desse instrumento metálico dele. Eu não lembro o nome exatamente disso agora, por isso que eu estou chamando de instrumento metálico, tá? Aí o que acontece? A hora que ele tira isso da água, vai restar alguns componentes e ele vai observar se esses componentes que restaram, que em geral são os componentes mais pesados, acabam sendo os componentes mais densos, tá? Se esses componentes têm alguma coisa de interesse para eles, se tem metal, se tem diamante, se tem qualquer outra coisa. Então esse é o processo que a gente chama de levigação. É óbvio que com mineradoras, tá, que são mineradoras talvez multinacionais ou que fazem a prospecção de minério em grande quantidade, talvez eles não usem isso daí, né? Então isso é um garimpo, tá, de ouro principalmente, tá? Ou de alguns minerais que a gente não faz a prospecção em grande quantidade, porque a quantidade de minério que você vai prospectar aí, ela é baixa. Então, umas mineradoras ou as mineradoras que têm outro tipo, tá, de mineração, elas outro tipo de prospectam outros tipos de metais, elas não vão usar esse sistema. Tá? Então, isso é muito usado para garimpo de ouro, muito usado, correto? Para garimpo de ouro. Então, não é para qualquer tipo de minério, beleza? Mas você sabe que é o fluxo de líquido que arrasta os componentes da sua mistura. Fechado? Segundo processo de separação, então, já foi, correto? Vamos para o próximo. Ainda nas separações de misturas heterogêneas, eu estou falando da dissolução fracionada. Primeira informação: dissolução fracionada não separa por diferença de densidade, mas sim por diferença de solubilidade. Olha para o nome: dissolução fracionada. Dissolver fracionadamente, parte a parte a sua mistura. O exemplo que eu dei ali é uma mistura de areia e sal. Então, a hora que eu tenho areia e sal, eu jogo água, o sal se dissolve na água, a areia não se dissolve, aí eu filtro e separo os dois componentes. Posso deixar minha água evaporar depois. Há quem considere que a dissolução fracionada, assim como outros processos de separação, ele não configura uma separação de misturas. Porque só com a dissolução fracionada, às vezes eu não consigo separar minha mistura. Ela sempre vem associada de quem? É uma dissolução e uma filtração, uma dissolução e uma decantação. Senão eu não consigo, às vezes, separar a minha mistura. Só com a dissolução eu não separo. Então há quem diga que a dissolução fracionada ela é, na verdade, um beneficiamento. Mas a gente coloca ela dentro desse grupo das separações, ok? Então ela separa por diferença de solubilidade. Componentes mais solúveis e componentes menos solúveis. E aí cabe dentro dessa dissolução fracionada a gente tratar de alguns tópicos, de alguns aspectos relacionados à extração. O que é a extração? Ó, eu vou mexer um pouco nos slides aqui e eu vou lá para o fim para te mostrar um slide parecido do que seria aqui. A extração. Então, tem uma figura aqui que ela mostra claramente o que seria uma extração. Você tem um café sendo feito. Quando você coloca o café, tá, no filtro e o pozinho, o papel filtro lá e você joga água quente, você está dissolvendo algumas substâncias. Então, você está, em teoria, fazendo uma dissolução fracionada.
Mas a gente acaba não chamando isso de dissolução fracionada, e eu chamo isso de extração. O que acontece então? Quando você tem o pó de café, você tem várias substâncias no pó, como a cafeína, as substâncias que dão aroma, as substâncias que dão cor ao café. E essas substâncias estão todas no pozinho ali. E uma vez que você joga água quente no pó de café, o que acontece? A água quente dissolve essas substâncias, o resto do grão torrado vai restar, aí você filtra nesse papel e você bebe o filtrado, que a gente já vai falar daqui a pouco da filtração. Mas isso também é, guardadas as devidas proporções, uma dissolução fracionada. Eu estou dissolvendo algumas substâncias, tá, do pó do café, mas não estou dissolvendo as outras. Eu não dissolvo o grão inteiro, ok? Quando eu estou fazendo um chá, é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é um processo que eu chamo de extração, correto? Ah, e quando eu vou saber que é uma dissolução fracionada ou uma extração? Em geral, a dissolução fracionada é usada quando a sua mistura é do tipo sólido-sólido. Ok? Então, como eu tinha colocado lá, uma mistura de areia e sal, aí eu posso usar dissolução fracionada. A extração, então, seria um tipo de dissolução fracionada, correto? Que é feito nessas situações aí, quando sua mistura não é necessariamente de dois sólidos. Então eu posso ter, por exemplo, extração do tipo sólido líquido, extração do tipo líquido líquido, tá? Olha o que eu ilustrei aqui nessa imagenzinha que você tem a substância AB. Então olha aqui, ó. Você tem uma substância AB que é essa substância amarelinha, tá? Os dois estão misturados. Você repara que o sistema é homogêneo. Aí eu joguei uma substância C. A hora que eu jogo essa substância C, repara no A. O A ele ficou um pouco dissolvido no B e ele ficou um pouco dissolvido no C, correto? Pelo tamanho da letrinha, o que eu estou querendo te dizer? Que o A dissolveu muito mais fácil no C do que dissolveu do que estava na mistura com B. Tá? Seria também um tipo de extração, mas essa extração aqui que eu estou ilustrando com esses desenhos é uma extração do tipo líquido-líquido, porque a mistura AB é líquida e o líquido C. Então é uma extração do tipo líquido-líquido. O café e o chá é uma extração sólido-líquido. Eu posso ter extração sólido-gás, ok? Então eu tenho vários tipos de extração. Então a extração seria como se fosse um tipo de dissolução fracionada, usado em situações específicas. Então eu tenho chá, ok? Eu tenho o café. E eu tenho outros exemplos. Então, quando você vai na farmácia, por exemplo, e você vê lá um determinado fármaco que foi retirado de uma planta, possivelmente tenha acontecido uma extração. Quando você pega um perfume, por exemplo, muitas essências de perfume podem ser sintéticas, algumas são. Mas tem muita essência que é tirada, ou a maior parte delas, tá? É tirado de plantas. Como é que eles retiram isso daí? Extração? Pega um solvente orgânico, coloca essa planta em contato com o solvente orgânico dissolve essa substância que dá o cheiro, você filtra para retirar o sólido do excesso da planta, vai restar quem? A sua essência dissolvida no solvente orgânico. Deixa o solvente orgânico evaporar e você vai ter só a substância que dá aroma, que dá cheiro, tá? Então, esses seriam os processos de extração, ok? Então, é um tipo, tá, de dissolução fracionada. E aí embaixo eu mostrei como que isso é feito no laboratório. Então, você tem lá um funil de separação, aí você tem esse funil com uma tampinha, ele tem uma torneirinha lá, você colocou os dois líquidos ali, isso aí é mais a aparelhagem de laboratório, correto? Aí, quando a gente está dando aula de separação de misturas, muito aluno sempre pergunta, eu preciso saber todos os equipamentos de laboratório, o nome de todos eles e tudo mais? Então, tem muito vestibular que na verdade ele não exige de você que você saiba isso daí. Você precisa ter um conhecimento básico do que é um filtro, do que é um funil, ok? Do que é um Becker, do que é um Erlenmeyer. Então, você precisa ter um conhecimento básico. Ah, eu preciso então conhecer um condensador de refluxo? Não, talvez não seja útil você conhecer o que é um condensador de refluxo, que é esse que está mostrado nessa figura que não é colorida aqui embaixo do café. Então, um condensador de refluxo aí. Só que essa aparelhagem de laboratório dificilmente vai aparecer em algum exercício para você. Então não encana com isso, tá? Você precisa saber das aparelhagens básicas, não precisa ficar preocupado com isso. Vamos voltar lá então? Estou aqui nas separações de misturas, aqui, toda dissolução na dissolução fracionada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Dissolução fracionada, a próxima separação é fácil. Separação magnética, usada para misturas do tipo sólido-sólido. Então a separação magnética, ela é normalmente nos exercícios ela é óbvia de enxergar. Por quê?
A maior parte das separações magnéticas que aparecem em exercícios tem ferro. Porque o ferro é um dos principais elementos que a gente diz que é ferromagnético, que é atraído por ímãs. Então, toda vez que na sua mistura, em determinado ponto, ou tiver em determinada situação ferro aparecendo, pode crer que você vai ter que fazer uma separação magnética. Você vai precisar determinar em que etapa que você vai fazer essa separação magnética. Quando é melhor fazer essa separação magnética. Mas apareceu o ferro na sua mistura, pode ir lá com certeza que você vai ter a separação magnética no seu processo como um todo. Ela usa, como a gente está citando aí, a diferença de atração, tá, de um dos componentes por um ímã. Aí sempre me perguntam: o ferro é o único elemento da tabela que é atraído por ímã? Não, tem outros. Ok? Então, naquelas duas linhas lá de baixo, na série dos lantanídeos e dos actinídeos, tem um monte de elemento que é ferromagnético, que é atraído por ímã. Mas além desses elementos lá de baixo, que não são elementos muito comuns de aparecer, além do ferro também, você pode citar o cobalto e o níquel. Tá? O ferro, o cobalto e o níquel são os principais elementos metálicos que são atraídos por ímãs, mas é importante você saber que tem outros. Nunca vi nenhum exercício com eles, tá? Nunca vi nenhum exercício com separação magnética que não fosse ferro. Apareceu ferro, como eu falei, tá? Você vai usar a separação magnética em algum ponto da separação. Diferença de atração por ímãs. Uma separação bem simples. Próxima separação. Ainda nas heterogêneas, estamos falando de catação. Então, eu coloquei uma imagem aqui à esquerda, né, que é a imagem de uma micareta, para fazer uma comparaçãozinha legal em relação ao que acontece no Carnaval, Salvador, uma micareta qualquer dessas que tenha, em geral aqui no estado de São Paulo tem bastante. Então, o que é a catação? Você está catando alguma coisa, quando o cara está na micareta, quando você está fazendo catação do feijão, como a gente está vendo aí, ou a catação numa indústria de reciclagem, tá? Você está catando o lixo que foi feito coleta seletiva, você está separando, tá? Com critérios que são bem arbitrários. Então, quando você está escolhendo feijão, você pode separar por cor, pode separar por tamanho, ok? Quando você está numa indústria de reciclagem, como é a imagem aqui de baixo, eles separam o quê? Pela característica do material. Então, eles separam os plásticos, separam os metais, separam os vidros. Eles vão separando com um critério diferente do que você separa o feijão. Beleza? Mas os critérios são muito variáveis para a catação. Você vai, por exemplo, pegando uma micareta, com qual critério que o cara está fazendo catação? Às vezes com nenhum. Na maior parte das vezes com nenhum critério. Ok? Mas é um processo de separação, que é um processo de separação física, assim como todos os outros, tá? Que você pode separar com critérios bem distintos e bem arbitrários. Cada catação tem o seu tipo de critério, ok? A catação do feijão. Em geral, a catação, tá? Ela é feita por, em geral, não é uma regra como a gente está falando, em geral ela é feita por tamanho, tá? Mas ela pode ser feita por característica física, como você está vendo, para reciclagem aqui, o tipo de material e tudo mais. Que em geral não configura um problema, tá? Esse critério de separação ele não configura um problema para a gente fazer a nossa separação por catação. Beleza, pessoal? Continuando, peneiração ou tamização. Então, peneiração é uma separação que a gente está muito acostumado a lidar no dia a dia. Então, separação de misturas do tipo sólido-sólido, tá? Você tem ali a imagem à esquerda, você tem uma peneira que está com um tamanho grande para separar, por exemplo, está aparecendo feijão ali, né? Ou algumas pedras, não sei, mas está aparecendo feijão. À direita você tem uma peneira mais fina, tá? Que se peneira o açúcar, por exemplo. Então a peneiração separa os sólidos, essa sim, por diferença de tamanho. Sólidos maiores e sólidos menores. Com a utilização de uma peneira que separa justamente e retém, tá, os sólidos de maior tamanho. Então a função da peneira é justamente reter os sólidos de maior tamanho. Aí depende do que você quer na sua mistura. Então quando você está pegando, por exemplo, um pedreiro e ele está peneirando a areia para poder usar, tá, para fazer o reboque dentro de casa, ele não quer a parte que está na peneira, ele quer só a areia fina. Então ele vai descartar aquilo que vai ficar preso na peneira. Dependendo da situação, você quer usar o sólido que está preso na peneira. Então isso é muito variável, ok? Mas a peneiração ou tamização separa sólidos por diferença de tamanho. E é o tamanho, tá, do furinho da peneira que te diz como é que você vai fazer a sua separação. Onde que você usa peneiração ou tamização? Então, a peneiração ou tamização é muito utilizada, não sei se alguém faz uso, aqueles remédios de homeopatia. Aquele remédio de homeopatia, que são aquelas bolinhas de açúcar, tá? Aquele açúcar lá ele é feito ou peneirado várias vezes para ficar fininho daquele jeito.
Fora isso, você tem a construção civil, o pedreiro usando uma peneira para peneirar areia, você tem na culinária, então às vezes você quer peneirar o açúcar, tá? Para deixar ele mais fino, enfim. Tem várias utilizações possíveis para peneiração ou tamização. Fechou? Próxima separação, ventilação. Misturas também do tipo sólido-sólido. A ventilação, fazendo uma comparação simples, ela seria muito semelhante ao que a gente tem na levigação. O que tinha na levigação? O fluxo de líquido que arrastava o componente menos denso. Aqui não é um fluxo de líquido, é um fluxo de ar, vento, ok? Então você tem a imagem aqui à esquerda. Essa imagem aqui à esquerda abaixo, tá? É uma imagem de colheita de café. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver na TV ou já vê ao vivo como é que é feita a colheita do café. Então, quem faz a colheita do café vai no pé e puxa todas as sementes do café junto com a folha. Aí o que ele faz? Joga isso numa peneira grande, joga isso tudo para cima, o vento arrasta as folhas, vai restar só o grãozinho do café. Então ele faz uma ventilação para separar a folha do café do grãozinho. Eles fazem isso porque ficar colhendo no pé grãozinho por grãozinho demora muito mais tempo. Então eles puxam tudo e separam por ventilação. A imagem que você tem aqui à direita não é muito comum no Brasil, porque aqui acho que não tem muito cultivo de arroz. Mas o arroz ele vem com uma casquinha também. Então o arroz ele também é retirado essa casquinha muitas vezes por ventilação. Então você pega o arroz, coloca numa peneira, igualzinho faz com café, aí joga para cima, o fluxo de vento arrasta a casquinha do arroz para longe e vai restar só a sua sementinha, o seu grãozinho de arroz. Beleza? Sublimação. Aí é o seguinte, ó, sublimação. Então a sublimação é um processo de separação que está baseado justamente na sublimação de um dos componentes. Então, tem uma condição aqui que ela é primordial, é que seu componente ele sofra sublimação. Dos componentes que a gente tem que sofrem sublimação, os principais nas condições ambientes, a gente tem o gelo seco, o iodo, a naftalina e a cânfora. Aí o que acontece? O exemplo que eu dei aqui, acompanha comigo. Você tem lá, ó, você tem uma mistura, por exemplo, de areia e iodo. Aqueci essa mistura aqui, o iodo sublimou. O iodo é esse vaporzinho roxo que você está vendo na figura direita. O vaporzinho roxo sobe e aí ele gruda no vidro de relógio, tá? Que é esse anteparo de vidro que tem aí. A areia vai restar lá no fim e aí você tem a separação do iodo com a areia. Só que é importante citar que para você fazer sublimação, o seu componente ele tem que sublimar e ressublimar nas condições ambientes. Por que eu estou te falando isso? Porque se você tentar fazer sublimação com CO2, você não vai conseguir ressublimar o CO2 nas condições ambientes. Então, se você tivesse nessa sua mistura aí a areia com CO2 sólido, com gelo seco, você não ia ressublimar ele no vidro ali, ok? Então, você consegue fazer isso com a naftalina, deve conseguir fazer isso com a cânfora e com o iodo. Com o CO2, esquece. Ele não consegue ressublimar, tá? Encostando nesse vidro de relógio aí. Eu preciso mexer na pressão, mexer num monte de outras coisas para poder ressublimar o CO2 aqui, ok? Então essa é a sublimação. O que acontece? No caso, né, se você tem, por exemplo, a areia, o iodo ou a naftalina, que eles estão impuros, quando você fizer essa sublimação, a impureza não sublima. Então eu dei um exemplo com areia aí, mas é difícil a gente imaginar uma situação em que a areia esteja misturada ao iodo ou à naftalina. Agora, em geral, eles usam essa sublimação para purificar o iodo que é produzido, para purificar a naftalina que é produzida. Então, a naftalina, que é aquela bolinha branca que a gente coloca dentro do guarda-roupa, tá? Aquela bolinha branca ela é purificada, tá? É um composto aromático, ele é purificada. Como é que ela é purificada? Por sublimação. Pega um recipiente, põe a naftalina impura, aquece, a naftalina sublima, a impureza não. Você ressublima a naftalina nesse vidro de relógio e separa para fazer essas bolinhas. Fechou? Próximo processo, cristalização fracionada. Então, a cristalização fracionada, ela separa misturas de sólidos, tá? E eu tô colocando essa imagem que você está vendo aí, porque isso aí, na verdade, é uma curva, tá? De solubilidade. O que essa curva de solubilidade te traz? Ela te traz no eixo Y a solubilidade das substâncias. Então você tem lá gramas de sal por 100 gramas de água. E no eixo X você tem a temperatura 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Cada curva tem um comportamento, você está vendo? Então você tem lá
A curva do NaCl ela é quase paralela ao eixo da temperatura. A curva do AgNO3 ela é bem inclinada. Do NaNO3 também é bem inclinada. A do KNO3, ó, ela tá numa inclinaçãozinha. Aí perto de 60 ali parece que ela dá uma guinada maior para cima. Então, cada curva, cada substância tem a sua solubilidade, ok? E como é que eu separo por cristalização fracionada, então? Imagina que você tem uma mistura, por exemplo, de sal e açúcar. Como é que você vai fazer a separação dos dois? Tá? Se você tentar fundir, você tem lá a mistura dos dois sólidos, vai fazer uma fusão fracionada, existe esse processo, tá? Quando você fizer essa fusão, o açúcar ele não vai ficar com as mesmas características que ele tinha antes, né? Porque quando você funde o açúcar ou você derrete, ele vai pretejar um pouco. Então, talvez fique difícil de você fazer fusão fracionada quando você tem açúcar e sal. Então, o que eu posso fazer? Uma cristalização fracionada. Então eu tenho a mistura lá de sal e açúcar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar essa mistura na água, os dois vão se dissolver, certo? Aí vou jogar os dois na água, os dois vão se dissolver. E aí o que acontece? Os dois não têm a mesma solubilidade. O que vai acontecer? Eu posso mexer na temperatura e aí um cristaliza primeiro. Vamos pensar uma coisa: você tem os dois sólidos dissolvidos. Quem que vai cristalizar primeiro? Quem cristaliza primeiro é quem é menos solúvel. Por quê? Quem é mais solúvel permanece dissolvido, não é isso? Então você tem lá o sal e o açúcar, os dois com solubilidades diferentes. Um é mais solúvel, o outro é menos solúvel. Quem é mais solúvel? O açúcar é mais solúvel em água. A hora que você mexer na temperatura, por exemplo, se você vier reduzindo a temperatura, o que vai acontecer? O sal tende a cristalizar porque ele é menos solúvel e o açúcar permanece dissolvido. Aí você isola o sal do açúcar, ou pelo menos uma parte do sal do açúcar. Você poderia, ao invés de mexer na temperatura também, tirar a solvente. Então, se você fosse retirando a água nesse caso, tá? Você poderia também fazer a cristalização do sal primeiro e deixar o açúcar dissolvido, porque a solubilidade é maior. Essa cristalização fracionada feita, tá, por retirada de solvente é o que a gente usa para produzir sal a partir do mar. Então você pega a água do mar, coloca lá, tá, num recipiente grande, um tanque grande, tá, nas salinas e aí você deixa evaporar. Aí primeiro você recolhe, tá, principalmente cloretos de cálcio que são menos solúveis. Depois você vai recolher todos os cloretos de sódio ou na verdade a maior parte do cloreto de sódio. Aí o resto depois você tem muito cloreto de magnésio aí que a gente chama de salmoura amarga, e aí você vai separar esses metais, essas substâncias da água do mar. Isso seria uma cristalização fracionada, que se faz para separar o sal da água do mar. Deixa a água evaporar, o menos solúvel vai cristalizando primeiro, e assim, tá? Cada um deles vai cristalizando. Então, em relação à cristalização fracionada, o que fica de mensagem para a gente, o que é? Ela separa por diferença de solubilidade, e o componente menos solúvel vai cristalizar primeiro, porque o mais solúvel permanece dissolvido. Beleza? Então, eu vou encerrar por hora, tá? Essas separações aqui, porque as separações do tipo sólido-sólido elas encerram aqui. Aí eu vou começar com as separações do tipo sólido-líquido, que tem filtração, decantação, tal, e aí a gente continua depois para falar das homogêneas. Fechou? Então, a gente continua já já. Ok?